Faculdade de música. O que se aprende na faculdade de música? Como que faz para entrar? Vale a pena fazer? O que fazer com o diploma depois? Serve para quê? Essas e várias outras dúvidas eu vou tirar aqui nesse vídeo para vocês. Meu nome é Tainá Brito, eu sou formada em licenciatura em música pela Unesp e estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência, que talvez possa tirar algumas dúvidas bem comuns que surgem sobre esse assunto. Acho que a primeira coisa que eu sempre ouvi falar muito é: na faculdade de música você aprende todos os instrumentos? Não. E aí surge uma diferença bem importante entre o curso de licenciatura em música e o curso de bacharel em um instrumento. Então vamos entender primeiro essa diferença. O que seria a licenciatura em música? Seria o curso que você faz para se tornar professor ou professora de música. E o bacharelado é um curso que você faz para se especializar no instrumento em que você já toca, ok? Então seria mais para você ser instrumentista e a licenciatura para você ser professor. Basicamente essa é a diferença, tá? Falando assim bem simplesinho. Eu fiz licenciatura. E aí o que eu aprendi nesse curso? As pessoas devem ficar pensando: nossa, mas o que aprende na faculdade de música, né? Vocês ficam tocando o dia inteiro? Não. Tem muitas coisas que envolvem o estudo de música de fato. Principalmente a teoria musical, que é toda a explicação de onde vêm as notas, o que a gente faz com as notas. A partir disso, as notas se tornam acordes e aí a gente entra na parte de harmonia, que é entender qual é a lógica por trás de uma certa sequência de acordes, por exemplo, que é feita numa música. E depois isso envolve também a história da música, onde a gente vai conhecer os maiores compositores da história, a gente vai conhecer como que se deu a evolução da música até os dias de hoje, quando a música foi inventada, digamos assim, da onde vieram alguns gêneros musicais que a gente ouve hoje em dia. Então, olhem quantas coisas envolve só nessas 3 matérias: teoria musical, harmonia e história da música. Mas a gente também tem outras matérias por trás disso, como, por exemplo, a percepção auditiva, onde a gente tem que ouvir sons e trechos de música, conseguir identificar quais são as notas que estão sendo tocadas, qual é a sequência de acordes, e às vezes conseguir transcrever o que você está ouvindo. Então é algo bem mais complexo do que parece. A gente não passa o dia inteiro tocando na faculdade, até porque aí vem uma coisa que muita gente não tem ideia. A faculdade quase não te deixa tempo para praticar o seu instrumento. Porque é tanta matéria teórica, tanta demanda de provas, de textos para ler, que você acaba quase não tendo tempo para praticar o instrumento que você veio mesmo para fazer. Então acaba sendo uma ironia desse curso. Inclusive tem muita gente que acaba entrando em bacharel, por exemplo, bacharelado no instrumento, porque quer muito se desenvolver naquele tal instrumento e acaba trancando as matérias teóricas justamente para conseguir praticar mais, porque acaba sendo uma carga horária muito grande. Porque muita gente não sabe, mas a maioria dos cursos de música são integrais. Então você nem consegue trabalhar enquanto está estudando. Você tem que se dedicar completamente à faculdade. E aí surge a dúvida: qualquer pessoa pode entrar num curso de música? Qualquer pessoa que toque algum instrumento? Não. Tudo depende da faculdade que você quer cursar. Por exemplo, no meu caso, eu queria que fosse uma universidade pública. Então, eu precisei me preparar bastante para o vestibular de música. Aí você pensa, né? Como assim vestibular de música? Sim, para você passar na faculdade de música, você já tem que ter um conhecimento prévio. Isso eu estou falando das universidades públicas, tá? Todas elas, USP, Unesp, Unicamp, por exemplo, que são aqui do estado de São Paulo, todas elas exigem que você saiba o básico de teoria musical, história da música, tenha alguma percepção auditiva e saiba tocar um instrumento de forma razoável, pelo menos, para conseguir entrar na faculdade. Isso digo licenciatura, tá? Se for bacharelado num instrumento específico, a exigência é muito maior na hora da performance, para você conseguir passar
na faculdade. Então, assim, não é qualquer pessoa que consegue entrar num curso de música, porque exige esse conhecimento prévio de teoria e tudo mais. Eu mesma tive que ter professor particular, tive que fazer aulas de teoria para conseguir ingressar na faculdade. Quanto tempo dura uma faculdade de música? Geralmente dura por volta de 4 anos, tá? A maioria dos cursos que eu conheço duram 4 anos. Mas, por exemplo, você pode engatar uma licenciatura e depois um bacharelado, em que você consegue cortar algumas matérias que você já fez num curso para fazer o outro e acaba conseguindo fazer em menos tempo, por exemplo. Ao invés de fazer 8 anos, que seriam 4 de bacharel e 4 de licenciatura, você consegue fazer em 6 anos, mais ou menos. Para que serve o diploma de música? Bom, falando da minha área, que é a educação musical, o diploma serve bastante para, se você quer passar, por exemplo, num concurso público. Se você quer assumir um cargo público, a maioria dos concursos exige que você tenha licenciatura plena em música mesmo, para ser professor de música numa escola, por exemplo, em uma escola de música, enfim. Você precisa ter o diploma de licenciatura para ser professor em instituições públicas, tá? Então, o diploma nessa parte valida muito essa área. Já o diploma para o bacharel também valida muito caso você esteja concorrendo a uma vaga de orquestra, por exemplo, ou uma banda sinfônica, seja mais para essa área mais erudita. O músico popular, por exemplo, que toca em barzinho, em restaurante, que faz baile, precisa de um diploma? Na maioria das vezes não, tá, gente? Porque esses músicos já vão muito mais para a área do play mesmo, da performance. É muito mais prático do que ter o diploma falando, olha, eu sei teoria musical. É desnecessário nessa área, né? Nessa parte. Na maioria das vezes, quem toca na noite não tem a necessidade absurda de ter um diploma. Não necessariamente porque necessita. Quem vai tocar num barzinho, num restaurante, num baile, geralmente não precisa apresentar, olha, eu sou formado em música. Não, isso não é necessário. Você tem que tocar bem. E aí é que surge uma outra coisa importante. Ter faculdade de música te faz um músico melhor? Polêmico. Mas o que eu digo, na minha opinião, sincera opinião, não faz. Tá, gente? Porque a música, ela tá muito além, na minha humilde opinião, de você ser técnico e teórico. Tá? Um bom músico envolve também muito coração, envolve muita interpretação, tá? Claro que a técnica e a teoria fazem muita diferença, óbvio, tá? Mas o diferencial de um músico é justamente o quanto de interpretação, o quanto dele ele coloca na música também, na minha sincera opinião. Então, uma faculdade valida você como um bom músico? Também não, porque muitas vezes a faculdade acaba criando muitos teóricos, tá? Teóricos que não têm 1/3 da prática que um músico que nunca entrou numa faculdade tem, por exemplo. Então, a faculdade, o diploma de músico, não te valida como um bom músico, na minha sincera opinião. Ajuda, sim, muito a você abrir seus horizontes? Com certeza. Com certeza. Você conhece pessoas, você conhece realidades diferentes, você conhece músicas diferentes. Eu mesma, antes de entrar na faculdade, eu só ouvia rock. Era a única coisa que eu ouvia na minha vida, era rock. Eu detestava MPB, samba. Eu não conhecia nada de música popular brasileira, absolutamente nada. E eu passei anos assim. E depois que eu entrei na faculdade, meus horizontes foram se abrindo. Eu falei, caraca, a música é muito mais do que isso que eu tô ouvindo. Isso que eu tô ouvindo é ótimo, mas tem muito mais coisa que eu posso conhecer e aprender, e, sabe? Eu acho que uma das vantagens de se fazer faculdade de música é justamente você ter essa conexão com pessoas diferentes, de culturas diferentes, ouvir, conhecer coisas novas e sair um pouco da sua bolha. Eu acho que a faculdade de música te dá esse impulsionar, assim, te ajuda a sair um pouco da sua limitação, assim, sabe? Mas não é o que vai te fazer ser um bom músico. Tá? Então, caso você tenha dúvida, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu espero que esse vídeo te ajude nisso. Pensa que assim,
Se você quer a universidade pública, você vai ter que ter um conhecimento prévio, então você vai ter que aprender sobre o básico de teoria, harmonia, percepção, vai ter que preparar uma peça legal para você tocar para a banca, né? Porque você toca o seu instrumento para uma banca, para você conseguir passar no vestibular. Então, assim, pense em tudo isso. Pensa se faz sentido para você. E se fizer, cai dentro, porque é uma experiência incrível, tá? E eu espero que vocês tenham, de alguma forma, se esse vídeo tem ajudado aí, quem tem alguma dúvida, quem gostaria, tem curiosidade sobre entender como que funciona essa parte da graduação em música. Então, obrigada se você chegou até aqui. Deixa um comentário aí se você gostou ou não. E um abraço. Até a próxima.